O escritor francês Valbenargues definiu que a solidão é para o espírito o que a dieta é para o corpo. Já o nosso Milor Fernandes dizia que a sociedade humana foi inventada pela solidão. Você tem medo de ficar sozinho ou fica muito bem com a sua solitude? Hoje a gente vai conversar sobre solidão e solitude. Tem diferença para você? Com a gente no estúdio, Komiô, monge zen budista, Wallace Hetmanek, psicólogo e gerontólogo, Tani Vidigal, estudante de Relações Públicas. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo no estúdio. Agradeço. Eu queria começar com a Tani, que teve a audácia de fazer uma longa viagem sozinha. Queria que você começasse contando pra gente sobre essa experiência, Tani. Bom, oi, gente, tudo bem? Eu estava no intercâmbio na Espanha e no finalzinho ainda tinha um mês e meio. E o dinheiro que eu tinha, ou eu ia morar em Barcelona, ou eu ia conhecer outros lugares. Eu estava no verão europeu, eu resolvi pesquisar um pouco e comprei uma bicicleta. Aprendi a regular, tudo mais, juntei umas roupas, tracei um roteiro e fui. Foram 75 dias, eu comecei em Barcelona e terminei em Amsterdã, na Holanda. Isso sem contato com ninguém conhecido nesse meio tempo aí? Ao vivo, assim? Não, assim, eu fui conhecendo... Quando você está sozinho, você é uma página em branco todo dia. Então, você tem que se apresentar toda hora, você tem que... Você pode ser quem você quiser. Isso que eu ia falar. Você pode começar de novo, né? Quem eu quero que as pessoas vejam quem eu sou. Mas eu queria pegar o gancho dessa questão que você colocou, de que você se reinicia, vamos chamar assim, né? Se restarta cada dia. Sim. E trazer, no caso, para o Wallace, essa questão da solidão ou até da solitude, né? Assim, o que se diferencia entre essas duas coisas nas diferentes fases da vida e se de fato dá para se reinventar, você percebe isso, no caso, principalmente na velhice? Com certeza Se lida dá. melhor com a solidão? Eu costumo brincar que a diferença entre as idades basicamente é o quanto a gente aprende. Então a gente pode passar uma vida inteira com uma diversidade enorme de experiências e aprender muito pouco. E se recriar ou ter essas ideias mirabolantes ou geniais, ela vem um pouco da nossa abertura, né? Do quanto a gente está pronto ou não para fazer isso. E na verdade o aspecto da idade ele é quase que indiferente, né? Se eu passei pela vida e me abri muito pouco para novas experiências, ou para me apresentar diferente, ou para estar só. Tem muita gente que tem medo dessa solidão. Muito se fala sobre estar acompanhado, se sentir só, né? Então são conceitos assim que acabam se misturando. E acho que o grande desafio, a gente conversava um pouco antes, eu e o monge, sobre se sentir bem. Então simplificar um pouco essa história. Ao invés de gerar muito conceito, muita elaboração, se está fazendo bem, talvez faça mais sentido continuar. Se está fazendo mal, talvez faça sentido rever. E até esse processo, eu acho que a solidão, o estar sozinho, na verdade, né, colabora para que você perceba se você fica bem ou mal. No caso, o celibato traz muito essa busca por se encontrar. Você tem lembrança de em que momento você começou a se encaminhar para essa ideia de viver para si, para se voltar para si, para poder entender? Olha, na verdade a tradição Zen, a Zen Soto japonesa, que eu faço parte, é uma linhagem budista, de certa maneira, bem moderna. Porque o celibato não é obrigatório. Uhum. Eu, por acaso, não tenho nenhuma relação como monge, mas, por exemplo, existem aqui no Brasil 2 monges brasileiros, a monja Jikyo e o monge Shudo. Eles são namorados. Né? No Zen, a questão não é de solidão ou isolamento, a questão é de recolhimento. Qual a diferença? Você aprender a viver a vida de forma atenta, consciente e muito focada. Não é você se isolar do mundo, entendeu? Então, mesmo quando você fala de celibato, você não fala de proibição ou uma coisa obrigatória na tradição Zen.
Você fala de uma atitude consciente em que você assume uma proposta de vida que tem, digamos assim, outros prazeres. É isso que diferencia, na opinião de vocês, solidão e celibato, solidão e solitude? A solitude seria uma escolha? Ou dá para ser sozinho por escolha também? No caso, você se sentia sozinha nesse período que você ficou viajando? Não, eu acredito que a partir do momento que você não suporta ficar sozinho com você mesmo, vai ser muito difícil você ter uma relação com alguém, se você não se suporta, sabe? Então, ali foi um bom momento para eu repensar, assim, refletir o que eu gosto, quem que eu sou, com quem eu quero estar, as pessoas que eu quero na minha vida. E assim, é contemplativo. Você se enxerga. Você não está sozinho, assim, você está com você. Você tem que ser a sua melhor companhia, antes de tudo. Isso é interessante, porque no ensinamento Zen você tem exatamente esse tipo de proposição. Existe chama de Sutra, que é uma palestra, um ensinamento do Buda, cujo título é O Melhor Modo de Viver Sozinho. E o melhor modo de viver sozinho na visão contemplativa Zen é você saber viver bem com você mesmo. Não é viver isolado das pessoas. Nós monges não vivemos isolados. Existe a fraternidade amorosa entre os monges, entre a comunidade, que a gente chama de Sangha. Se torna uma família. Isso. Também, né? O isolamento é considerado, dentro do budismo, uma atitude não saudável. Em que você, por motivos vários, questões psicológicas, emocionais, carências ou medos, frustrações, você deliberadamente evita lidar com algo que na verdade é muito saudável, mas talvez a pessoa não saiba como fazer, como chegar até um outro, como conviver com as pessoas. Isso é uma arte também, né? E isso, o oposto disso leva ao isolamento, né? Ao isolamento. Agora, Wallace, eu queria te perguntar, você já ia até trazer, quer fazer algum comentário? Você ia começar a falar? Que esse ponto é interessante, porque pode ser exatamente uma resposta de dificuldade, né? Muitas vezes esse isolamento. Então, ao invés de uma decisão mais consciente ou em busca de algo que me traga prazer, uma dificuldade. E é comum com o que você falou, assim, é exatamente isso, né? A gente muitas vezes fala, mas a importância de praticar, né? Essa coisa da minha companhia ser uma boa companhia. Isso é um grande desafio. Eu ouço com uma certa frequência no consultório uma queixa de diferentes idades, mas os idosos têm essa coisa, às vezes, um pouco mais forte da perspectiva de vida, de dizer, hoje eu me sinto muito isolado, no sentido de que eu tento me aproximar das pessoas, mas eu sinto pouca afinidade logo de cara. Então, o grande desafio é como é que eu me encontro com esse diferente e, de alguma forma, me identifico ou me abro para esse encontro. Porque, senão, a solidão realmente deixa de ser uma escolha e acaba sendo um reflexo de uma dificuldade, né? Eu quero trazer para vocês o depoimento do Padre Luiz, que decidiu pelo celibato aos 23 anos. Vamos ver o que ele tem a dizer para a gente sobre solidão e solitude. Quando eu finalmente comuniquei aos meus familiares que eu ia ser padre jesuíta, tinha 22 anos, houve assim uma certa tristeza, uma certa consternação. Mas em nenhum momento meu pai e minha mãe me disse, meu filho, não vá. Mas com o tempo eles foram também se acostumando e vendo que minha vida não era infeliz, que eu podia fazer o bem e ser feliz também, e depois aceitaram, depois de alguns anos aceitaram. Os momentos de solidão são um momento de se encontrar consigo, de refletir, de rezar, de acolher a si mesmo, os diversos sentimentos próprios, alegrias, tristezas. Existe uma solidão fecunda, é algo que pode parecer um pouco difícil de entender, mas é diferente de um isolamento, de você estar desconectado dos outros ou do grande outro que é Deus. É uma solidão nossa na vida religiosa que permite essa conexão, de estar consigo, de aprofundar em si mesmo e ter essa conexão com Deus e com os outros. Em algum momento você teve medo da solidão? Não. Medo não, mas algumas vezes já bateu a tristeza,
Mas, para além da tristeza, existe aquilo que na vida espiritual se chama desolação, isso já bateu muitas vezes, mas a desolação é um momento de se conhecer melhor e de perseverar no caminho e esperar que outras consolações venham, e tem vindo. Queria fazer algumas colocações sobre o que ele trouxe, mas começando pela questão familiar, que ele diz que a família, num primeiro momento, ficou meio assustada, né? Existe uma cobrança social para se estar em sociedade, para se estar num coletivo? Eu acho que sim. Eu acho que choca muito mais quando você fala eu quero ser um padre ou vou viajar sozinha, do que você passar 8 horas por dia num Facebook, por exemplo, sabe? Isso é uma coisa que choca muito mais. É um outro tipo de solidão, né? E eu acho muito mais grave, assim, muito mais grave não, menos grave. produtivo, né? Total, porque é por opção que você está ali, mas você, na verdade, você está em contato com centenas de pessoas, só que na verdade você está sozinho. E é a mesma coisa que você optar por isso, só que você está refletindo, você está pensando na sua vida, você está fazendo coisas tão produtivas para você. Então, é isso que eu acredito. Tem essa cobrança quando você opta e você fala, ou quando simplesmente você senta no computador, você está está rodeado de amigos, mas você está ali no seu celular. Isso para mim é uma solidão. Isso é solidão para mim. E quando você opta, é solitude, sabe? Eu vejo essa diferença. Sem dúvida existe uma cobrança não só por estar em companhia, mas de pautas de conduta, né? Por exemplo, com os idosos é muito comum, no caso de viuvez, por exemplo, que as famílias indiquem para as mulheres que elas se recolham de alguma maneira, que deixem isso quieto. E quando é o caso de viuvez do homem, muitas vezes sugerem que haja novos encontros. Então, assim, às vezes a própria questão do gênero muda a condição do encontro. Eu estava me lembrando, ouvindo esse padre falando de uma situação que eu tive essa semana num grupo de biodança, e uma pessoa disse uma coisa muito bonita sobre a distância do parceiro dela, que mora em outro estado. E aí uma outra respondeu, mas também é uma grande oportunidade de você se encontrar com essa saudade e com esse amor. E aí falou exatamente sobre isso, do encontro pessoal, e que à medida que eu sinto falta, esse amor é meu. Eu dirijo alguém, mas ele é meu. Saudade Então, até que é bom, melhor do que caminhar sozinho, vazio, né? Assim, você não está completamente vazio. Bom, a gente tem que fazer uma pausa rapidinho, mas a gente vai continuar com essa conversa que rende uma profundeza de pensamentos, né? A gente está conversando sobre solidão e solitude e o intervalo é rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre solidão e solitude. Comigo no estúdio a Tani Komiô, monge zen budista, e o Wallace. Bom, a gente estava conversando, fazendo até algumas observações sobre o depoimento do Padre Luiz. Eu queria trazer algum olhar seu sobre o depoimento dele. Você vinha falando sobre essa questão do isolamento e ele cita isso no depoimento, né? A diferença do isolamento para a solidão, necessariamente, né? Me chamou a atenção na fala do padre o fato de que na vida nós temos uma certa distinção entre atitudes e escolhas. Muitas vezes o aspecto, a atitude isolada é a consequência de dificuldades, carências, até sofrimentos intensos da pessoa, que fazem com que ela se encolha. Mas eu penso que a atitude, que a questão do padre, ou a minha, de um sacerdote, ou de outras pessoas, né? Como a decisão de fazer uma viagem, por aí vai, isso tem a ver com escolhas. Então, eu acho que tem uma dinâmica diferente, tem uma capacidade de expansão maior quando você faz escolhas. E, é claro, dentro da perspectiva zen, as escolhas precisam ser feitas de forma consciente. Não é também qualquer escolha, né? E quando isso é feito, seja lá o que for, como foi muito bem dito, se for feita de uma maneira simples e aberta, vai ser uma experiência muito saudável, né? Agora, eu queria trazer alguns depoimentos que a gente buscou nas ruas,
para a gente ter uma noção assim da pluralidade de olhares sobre o que é a solidão. Vamos ouvir. Você tem medo de ficar sozinho? Tenho. Por quê? Porque ninguém gosta de ficar sozinho, né? Todos gostam de uma companhia. Fica bem em algum momento sozinha? Fico, às vezes eu até gosto de ficar sozinha. Se você tiver que ficar sozinha para você poder pensar um pouco na sua vida, sobre as coisas que estão acontecendo com você, é até bom, sabe? Te edifica por dentro. Só que, assim, nada em exagero faz bem. Então, se você estiver se sentindo muito mal, muito assim, muito sozinho, eu acho que isso não faz bem, entendeu? É sempre bom ter gente por perto para te levantar, para te deixar alegre. O que você faz quando você está sozinho? Eu procuro conversar com alguém. Você não fica sozinho, então? Não, é muito difícil ficar sozinho. Ou eu durmo, ou eu leio, ou eu vejo algum filme, ou qualquer outra coisa. Nos raros momentos que eu gosto de ficar sozinho, que eu quero ficar sozinho, eu procuro a introspecção. Cara, eu penso muito, penso muito. Eu gosto muito de pensar sobre as coisas que estão acontecendo, sabe? No dia a dia, na minha vida. Quando eu tô falando de ficar sozinha, você tá imaginando o quê? Ah, sei lá, tipo, só eu, sabe? Sem família, sem um companheiro, sem ninguém por perto, sabe? Qual é o risco real de ficar sozinho? Pra mim, no caso, não existe nenhum risco de eu ficar sozinho. Não sei, né? O futuro ninguém sabe. Eu acho que o risco real é você morrer e ninguém sentir sua falta. Ele se radicalizou, né? Mas é interessante perceber que realmente aquilo que você começou o programa falando, né, Wallace? Assim, o conceituar a solidão é bem plural, né? Cada pessoa entende a solidão a seu modo. Afinal de contas, o que é estar sozinho? Mas essa colocação que ele fez no final é uma das preocupações comuns, assim. E são situações que às vezes ocorrem, né? Entre idosos, muitas vezes, né? De um falecimento em que se percebe com um certo atraso de 2 ou 3 dias, e isso mexe muito com as pessoas. E é curioso porque às vezes são pessoas que antes tinham falado nos grupos que estavam bem, morando sozinha ou vivendo sozinha, e de repente isso passa a ser uma questão quando vem o falecimento, né? Isso é curioso, porque é quase um contrassenso, porque você estava tranquilo, você estava integrada, você estava contente, você estava bem, mas isso gera um choque social, né? E aí eu fico com o que a Thaline falou de decisão de viajar sozinho, de repente, mas por que, minha filha, né? Ou que o padre falou sobre os pais, né? Mas por que você está fazendo isso com a gente? Por que a gente fez para merecer você se isolar dessa forma? Esse olhar. E eu achei engraçado que nesses comentários sempre dava a entender que você estava sozinho porque você estava triste. Então, você precisa de alguém para te levantar e... Não necessariamente você está triste. E é muito engraçado que às vezes, no meio da viagem, assim, eu estava lá sozinha, não sei o quê. Aí eu ficava pensando, cara, se eu perco meu passaporte aqui e me acontece alguma coisa, ninguém me acha, ninguém vai saber quem sou eu, ninguém... E isso me dava uma sensação de liberdade, assim. Posso sumir no mundo. Acabou. Mas... É porque, na verdade, você está fazendo uma colocação interessante que as pessoas, a sua rede diz muito sobre você, né? Então, na hora que você se coloca fora dessa rede de conhecidos e de familiares também, você pode, sim, se dizer de uma outra forma, né? Você tem, acho que, opções que, às vezes, num convívio muito intenso, você pode não se sentir como ter essas opções. De certa maneira, eu acho que a experiência de você tomar uma atitude corajosa na vida, qualquer que seja, não precisa viajar o mundo, mas fazer uma coisa que normalmente você não faz. Eu acho isso muito salutar, quando feito de uma forma a renovar as suas possibilidades, as suas opções. E quem sabe você descobre coisas, né? Pelo menos na perspectiva Zen, cada acontecimento, cada situação é uma oportunidade. A pessoa, na verdade, não existe o isolamento na visão Zen. Existe uma mente que não consegue ver a própria liberdade, né? Sempre existe uma saída, sempre existe existem possibilidades. Mas às vezes a mente está tão fechada em si mesma que ela não consegue enxergar isso. E acha que ela não tem ninguém gosta dela. E nem é uma questão de ter o outro ali do lado, né? Porque a pessoa tem a solidão acompanhada. Né? Isso, exatamente. Essa solidão existe e é muito comum nos grandes centros urbanos. É possível viver sozinho numa cidade grande? É possível, muitas vezes provável, né?
E acho que essa colocação do monge é muito bonita e me faz refletir nesse sentido também, que é bem por aí de uma dificuldade que a gente falava antes, né? Essa dificuldade de um encontro comigo. E aí, de repente, eu sofro tanto que eu olho para fora e não vejo nada. Esse ano eu fiz com alguns idosos perto do meu consultório um abraço na rua, que a gente chamou de abraço de vó. E aí uma senhora me procurou, ela não sabia quem eu era, assim, por um acaso ela me procura para falar mal do que estavam fazendo. E ela diz assim, é um absurdo essas velhas na rua abraçando, não tem mais o que inventar. E ela falava sobre como a vida era amarga. E ela olhava para mim e para um fundo de uma galeria, né? E eu olhava para ela e via pessoas na rua sorrindo e abraçando. E a minha vontade era de virar ela e dizer, olhe de outra forma, assim, porque tem outra coisa acontecendo. Né? Eu acho que você trouxe a essência desse bate-papo nosso aqui, Wallace, que é justamente entender sob qual ponto de vista você vai querer olhar o estar sozinho, né? Dependendo desse ponto de vista, você vai se deparar com a solidão ou com a solitude, que é uma solidão produtiva, né? Não uma solidão de estar desamparado pela presença dos outros. Agora, tem uma curiosidade, Tani, como é que foi voltar para casa, depois de um período longo, assim, de isolamento? É complicado, porque eu moro com a minha mãe, então moro com meu irmão, tem aquela rotina de casa, tem o convívio. Falatório. Eu não sou aquela pessoa que se isola, né? Eu tenho que respeitar as regras da casa, então é convívio, não... Você tem que chegar na hora, sentiu saudade daquela Tânia que você deixou lá na Europa? Não, eu vendo fotos, assim, esses dias, bate uma saudade, mas é uma coisa saudável, porque é uma experiência que eu tive e é engraçado, quando eu falo, para mim é uma coisa normal, você viaja sozinho, mas o que é engraçado para mim é como as pessoas se chocam quando, cara, você viajou sozinha 75 dias, você não teve medo. E isso é muito comum. As pessoas viajam sozinhas, as pessoas curtem mais uma viagem. Quando um mochileiro, por exemplo, ele se abre muito mais quando ele está sozinho, porque quando você está em grupo, fica aquela vergonha, a gente vai chegar ali, vocês se fecham. Quando você está num país, você é um estrangeiro, você está aprendendo a língua, se você tem alguém com você, você dificilmente vai se esforçar realmente para conhecer, para se abrir assim, para as pessoas. E sozinha eu vi que eu conseguia atrair muita gente, e conversar e me desenvolver, o que não aconteceria se eu tivesse acompanhada. Então, talvez essa solidão acompanhada, assim, você viajar com alguém, você deixa de conhecer muita coisa, deixa de conhecer muita gente. E as sensações você leva para onde você for, né? Não importa. No caso do budismo, é uma busca também muito por esse contato interior. Agora, não necessariamente uma pessoa que busca o budismo vai encontrar também isso. Ou seja, existe uma procura de muitas pessoas através de algumas religiões ou através do budismo por esse equilíbrio. Mas o que traz o equilíbrio, eu queria que você trouxesse, no caso, a sua experiência. Como é que é essa busca? Em que momento você acha que a pessoa pode encontrar isso? Na visão zen, ou na visão budista em geral, tradicional, o equilíbrio ele se dá com a possibilidade de você lidar bem com o que está fora e com o que está dentro. Por exemplo, na técnica zen, a meditação chama de zazen, meditação sentada. Nós sentamos virados para a parede, mas nós não fechamos os olhos, nós mantemos os olhos semiabertos, como se estivesse meio com sono, né? E a ideia é porque ao você se sentar e se propor a uma meditação, teoricamente você vai entrar em um estado de introspecção. Mas não é esse o objetivo. O objetivo na prática do zazen é você continuar percebendo as coisas que estão fora de você e perceber as coisas que estão dentro. Você nunca se fecha para fora. Você tem que aprender a maneira, como se diz no budismo, uma maneira habilidosa de lidar com o mundo, com as coisas, tecnologia, a vida, as pessoas, e com você mesmo. Você não pode fugir nem de um nem de outro.
A gente volta um pouquinho para o que a Tânia falou um tempinho atrás, que é justamente você só vai poder estar bem com o outro se você estiver inteiro consigo, senão você vai sempre buscar no outro essa companhia que está dentro de você mesmo, né? Sim, e a conexão. E alguns pacientes me perguntam sobre respostas para algumas questões complexas e essa semana mesmo disse para um jovem, disse assim, a gente discutindo um tema específico, disse assim, mas você sabe onde está a resposta, né? Aí ele parou, me olhou e falou, dentro de mim? É fabuloso. Não tinha que ser uma pergunta, mas está no bom caminho. Maravilhoso. Eu vou até encerrar o programa com isso, porque eu acho que essa é a mensagem mais importante, né, Wallace? Assim, estar bem consigo para encontrar as respostas que são só nossas, né? Até porque a gente não nasce acompanhado, né? Não. Mesmo os irmãos gêmeos, Que é o meu caso. eles vêm, você já nasceu, você vem sozinho ao mundo e você precisa se virar com a sua solidão e com a sua solitude. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no programa. agradeço. Foi um prazer. Obrigada. E foi um prazer estar com vocês aqui nesse programa em família. Você já viveu uma aventura sozinho? Então compartilha com a gente. Entra na nossa fanpage ou manda um vídeo com uma mensagem. A gente se encontra aqui no próximo programa. Até lá!